que brilham, namastê. Hoje nós vamos retomar a nossa aula de Sociologia 1. Vou lembrar para vocês alguns conceitos que já trabalhamos na sala de aula. E vai aí a minha primeira questão. O que é um indivíduo? A segunda, como a sociedade funciona? O ser humano é um ser social. O que isso quer dizer? Vamos lá, então? Espero que vocês aproveitem essa aula que eu preparei com muito carinho para vocês, para falar da a vida em sociedade e as ciências sociais. Vamos lá! Todos nós vivemos em sociedade, não é? O que é então um indivíduo? Vocês podem ver que eu coloquei que o indivíduo é um ser social. Esse conceito eu trabalhei na sala de aula. Estão lembrados? Se não, lembram-se do documentário que a gente trabalhou? Aquele chamado Babies, no qual 4 crianças foram acompanhadas durante 1 ano. Thomas Balmes acompanhou a vida de Hattie, que era a japonesa, do Ponisha, que é esse menino que vocês veem aí, o namibiano. Vocês também viram o Baia, que é aquele mongólico que tem um rabinho, e a Hattie, né, que é a norte-americana. Então, o olhar do cineasta foi mostrando como, a partir do desenvolvimento dessas crianças, acontece um processo chamado de socialização. Ou seja, o indivíduo, para se tornar o que ele é, um ser humano, ele precisa de outro, ele precisa entrar em contato. É através do contato em que ele vai interagindo de diferentes formas, a partir das respostas culturais que ele absorve, e ele vai construindo a sua personalidade. A gente viu, durante o documentário, hábitos e práticas diferentes dessas pessoas. E essas práticas acabavam influenciando o desenvolvimento dessas crianças, não é mesmo? A falta de recursos também foi um elemento importante para a gente entender a ideia da diversidade e das diferenças. As diferenças sociais, no caso, diferenças econômicas, mas também um processo de aprendizado em que você pôde olhar como é rico essa diversidade e essas interações. Assim, chegamos a entender que a socialização se dá, no primeiro momento, na infância. É a nossa socialização primária, com os nossos familiares dentro de casa. Depois a gente vai ter outras socializações, a secundária, que acontece na escola, na vizinhança, e assim vai. Vamos agora entender de que forma a sociologia aborda esse olhar sobre a sociedade. Acompanha comigo. A sociologia é o estudo da vida social, isto é, da vida humana em relação a grupos e a sociedades. Ao analisar a vida social, a sociologia busca entender o comportamento das pessoas enquanto seres sociais. Busca explicar o comportamento das pessoas também em relação a outras pessoas, aquilo que a gente entende de relações sociais. Mas as pessoas na nossa sociedade não se relacionam apenas entre si. Também nos relacionamos com o Estado, com a família, com a religião. Isso significa que temos relações com instituições que criamos, aquilo que é denominado de instituições sociais. A essa interação que acontece entre pessoas e instituições, a sociologia costuma chamar de processo social. É preciso, então, entender que o processo social se dá a partir dessas inúmeras interações entre indivíduos e indivíduos, indivíduos e instituições, e um exemplo disso é aquilo que entendemos como cultura. Na cultura, a gente entra em contato com o outro, a gente se socializa, como a gente viu no documentário, a gente reconhece para que serve uma determinada instituição, a gente produz arte, a gente escreve, a gente produz símbolos e signos. Mas não se preocupe em entender o conceito de cultura agora. Mais para frente eu vou fazer uma aula somente sobre isso. A minha próxima pergunta, então, é como é que a sociedade funciona? Você já pensou sobre isso? Antes da gente responder como as sociedades funcionam, que tal a gente fazer essa pergunta? O que é a sociedade?
Para você, gatinha, diga aí, o que é a sociedade? Já dei algumas ferramentas. Vou contar aí até 3 para você parar o vídeo e responder. Ok? A sociedade pode ser entendida como um conjunto de pessoas reunidas, interagindo, construindo relações sociais, pessoas que se relacionam com instituições sociais, das quais formam processos sociais, informações todas que a gente viu no slide anterior. No nosso livro Sociologia Hoje, lá na introdução, você tem algumas fotografias para ilustrar os tipos de sociedades. Eu recortei esta aqui. Percebam, olha com carinho aí e com muita atenção o que esses homens estão fazendo. Observem que eles não estão de maneira desorganizada. Eles estão sentados, enfileirados. Há por trás, então, uma norma. Também a gente percebe que há alguma coisa aí que liga a uma ideia de religião. Você já deve ter ouvido falar dos muçulmanos. É isso aí. Eles são muçulmanos e após um mês de jejum, um mês chamado Ramadã, eles estão reunidos para fazer um jantar coletivo na frente da sua mesquita. Não tem mulheres, né? É um detalhe. Também temos aqui no livro um recorte de uma família judaica, fazendo uma comemoração, um almoço chamado Pesach. Não sei nem se a pronúncia correta é essa, né? Pesach. Mas seria quase isso, vamos botar assim, sejam generosos comigo, né? Eu não sou judia. A ideia é que a gente possa perceber que nessa interação a gente está falando de normas, as quais a gente nem toca, mas a gente sabe que estão lá. Então a sociedade é formada por normas, mas também por regras, e as regras já são escritas, são leis. Assim, as sociedades também não são tão harmônicas, não é, professora Núbia? Não, infelizmente a gente não é tão harmônica, a gente também tem conflitos na nossa sociedade. Mas e para a pergunta, o que é a sociedade? Vamos colocar assim, a sociedade é um conjunto de pessoas de tamanho variável e imensamente complexo, mesmo quando é um conjunto pequeno e é caracterizado por múltiplas normas, regras e também conflitos. As regras, elas são diretrizes provenientes da autoridade e que precisam de uma certa adesão. As regras, elas são escritas, a exemplo das leis, as leis religiosas ou as leis constitucionais. Já as normas, elas são leis não escritas, elas são de acordo com os costumes e com as práticas, né, daquela determinada população ou daquele determinado grupo social que a gente está analisando. Mas as normas, elas também podem ser muito práticas nossas, cotidianas, né? Que a gente incorpora e às vezes quando algum colega, algum conhecido faz alguma atitude errada, por exemplo, a gente tem normas para comer, né? De garfo e faca. Mas se você observar lá no refeitório um coleguinha ou uma colega almoçando com as mãos, você vai olhar feio para aquilo, né? E vai acabar fazendo uma certa fofoca. Olha, uma cutucada ali, veja. E todos vão olhar que aquela pessoa está infringindo as normas. Isso significa que as normas são coisas não escritas, mas que você vai internalizando ao longo do processo de socialização. Estamos cheios de perguntas, não é mesmo? Hoje eu estou abusando de vocês. Mas a pergunta de como as sociedades funcionam continua. Você já deu a sua resposta aí? Coloca no caderno. Eu aguardo. Pronto. Espero que vocês tenham já respondido. Afinal, vocês podem pausar o vídeo e eu continuar falando, né? Então, sejamos carinhosos. Por que algumas pessoas são exploradas e outras não? Essas também são outras perguntas. Por que algumas sociedades mudam? Por que alguns hábitos desaparecem? Por que as pessoas não são tão justas assim, do ponto de vista econômico? Há muitas desigualdades sociais.
Olha quantas perguntas interessantes. As ciências sociais, que é um conjunto de ciências que vai olhar para o ser social, se dedicam então a fazer as boas perguntas sobre a vida social, sobre o conjunto de relações que esta vida estabelece. São elas a sociologia, a antropologia e a ciência política. Elas estudam aquilo que a gente já viu na sala de aula, que eu tenho certeza que vocês não vão errar, que são os fenômenos sociais. O fenômeno social é diferente do fenômeno natural, não é? Vocês estão lembrados, viram isso comigo. A chuva é um fenômeno natural, mas, por exemplo, a violência, o extermínio de uma população é um fenômeno social, algo que está no universo social. Não é nada difícil. Vamos perceber aqui na tirinha, dá uma olhada. Olha para esse comportamento. Essa é uma tirinha de Maurício de Souza, no qual você tem a mãe, eu acho que é a mãe da Mônica, né? Tá aí lavando roupa, depois fazendo o almoço, depois lavando os pratos e o marido chega e ela tá cansada, né? Mergulhada ali no cansaço dela e ela olha para ele e diz: agora eu entendo por que pedem nossa mão em casamento. Veja que Maurício de Souza está ironizando. Essa é uma prática natural, algo que a gente vive e a gente nem faz questionamentos. A gente simplesmente aceita, né, que o trabalho doméstico seja algo até feminino, porque foi uma questão de norma que foi construída. Sabe, cabe a quem fazer as perguntas e começar a tirar essa ideia de que isso é natural? São as ciências sociais. Elas ajudam a gente a desnaturalizar o mundo, porque elas provocam um olhar crítico sobre aquilo que parecia natural, para aquilo que você entendia como senso comum. A gente está falando de uma ciência. Na verdade, a gente está falando de três, né? As ciências sociais, como a gente viu, a sociologia, a ciência política e a antropologia. E elas, como ciência, elas tentam se afastar dessa ideia de senso comum. Eu dei um exemplo na sala de aula, eu tenho certeza que vocês estão lembrados, né, do que seria esse senso comum. Recordem aí aquela historinha de quando você fica doente, que você vai na casa da sua avó e ela dá um chá. Enquanto você fica doente, vai no médico e ele prescreve uma receita de um medicamento altamente desenvolvido, com tecnologias de ponta, e é algo do universo científico. Então, são conhecimentos diferentes. Cabe às ciências sociais, como já falei, fazer esse olhar diferente sobre o mundo. Qual é a função, então, se a gente fosse colocar no papel das ciências sociais? Aí a gente já viu. A vida e sociedade ela vai produzir padrões que nem sequer nós percebemos. Olha um exemplo interessante dessa charge de Biratã. Vamos olhar aí. A aranha está lá fazendo a sua teia e ela faz de uma forma bem ordenada, bem, né, meticulosa. Ela aprendeu a fazer isso, né, já desde o seu nascimento. Ela faz por instinto, por algo que é do seu mundo animal. E ao lado a gente tem uma ironia, né? Uma aranha que está fazendo uma teia totalmente diferente. E o chargista brinca, né? Dando uma voz para essa aranha, dizendo que ela rompeu com o modelo. Ou seja, ela desnaturalizou. Ela está fazendo algo diferente. Essa é um pouco da função das ciências sociais, que é lançar um olhar crítico, uma lente para olhar o mundo a partir de um olhar criterioso, utilizando para isso outros instrumentos. Acompanhem comigo. Esse olhar crítico que as ciências sociais têm sobre a realidade social exige dela alguns instrumentos de trabalho. Vamos tentar entender agora um pouquinho, fazendo uma comparação. Vamos imaginar que você está dirigindo o seu carrinho, de repente o carro quebra e você vai e liga para um mecânico. O mecânico chega com sua caixa de ferramentas, abre a caixa, tem alicate, tem
chave de fenda, tem um monte de fios, tem algumas peças que ele supõe serem importantes. Ele vai, pede para você ligar o carro não liga, ele começa a imaginar, levantar hipóteses para o problema do carro, ele vai abrir o motor, primeiro ele tira a capa, depois ele tira uma outra peça, ele vai seguindo um método até chegar naquela engrenagem que ele acha que está quebrada. Veja que ele fez todo um trabalho de técnica para pensar naquele problema, em tentar resolver. Agora imagina o cientista social, o sociólogo, o antropólogo ou o cientista político. Na verdade, ele vai olhar para a sociedade e vai tentar, a partir de referências anteriores, de pessoas que vieram antes dele, entender aquela realidade a partir de conceitos. Embora ele também possa construir os seus conceitos, mas o que é um conceito? O conceito nada mais é do que um conjunto de definições sobre determinados fenômenos, mas eles têm que ser precisos. Um conceito vai definir aquela experiência ou aquele fenômeno social a qual o pesquisador se debruçou. Mas ele vai fazer isso também a partir do uso de métodos. O que é um método? Métodos são mecanismos para obter informações a fim de responder questões, perguntas e hipóteses levantadas. Um método para o cientista social pode ser a entrevista. Vamos dar um exemplo agora na pandemia, quando houve o aumento da violência doméstica, a violência contra as mulheres. Você pode ter no senso comum várias hipóteses. Os homens estão mais em casa, por isso eles estão bebendo, estão mais estressados, e aí eles vão desconto na mulher. Como se isso fosse algo legítimo e natural. Mas, na verdade, o olhar do cientista social é tentar entender as relações que são estabelecidas entre essas pessoas, mas também olhando para o conjunto estrutural da nossa sociedade, que é uma sociedade machista em que coloca ainda a mulher como um objeto, de propriedade deste homem, a qual não há uma separação, não há um respeito pela individualidade da mulher, nem da própria preservação do seu corpo. Muitos homens entendem que essa mulher é sua propriedade. Isso justifica um pouco essa violência. Veja que eu estou dando exemplos para a gente entender a realidade. Outras pessoas poderiam fazer uma leitura diferente da que eu fiz. Enquanto cientista social, as divergências também fazem parte do processo de construção das ciências, mas a gente está sempre fincado em uma análise criteriosa científica e não do senso comum. Isso você tem que ter uma plena noção, tá certo? Pode ser tema de prova. Agora, bem brevemente, vamos falar da antropologia. Essa que é uma ciência social que tem como a dimensão da cultura sendo sua referência principal. Antro seria o homem, e elogia o estudo desse homem. E esse é um recorte do livro de vocês, onde ali na primeira parte, quando ele vai conceituar a antropologia, o autor coloca que é uma ciência que busca entender como o ser humano pode levar vidas tão diferentes, ou seja, vai reconhecer. Nas duas imagens você tem práticas distintas de pessoas em culturas e em ambientes distintos. Isso seria um olhar da antropologia. Mais para frente a gente também vai trabalhar um pouquinho mais sobre a antropologia. O nosso curso é um curso de sociologia. E a sociologia, professor, estuda o quê? Bom, ela vai se dedicar mais a olhar como a sociedade se estrutura. Ela vai tentar entender como ela produz bens, como ocorre essa distribuição desses bens, o que essa distribuição implica. Ela vai tentar ter uma abrangência para além da dimensão cultural, tentando entender o sistema, a lógica estrutural por trás dessa sociedade. A próxima ciência social é a ciência política. Esta a gente vai se debruçar profundamente lá no terceiro ano. Para este momento, é importante que você entenda que as ciências políticas elas vão lançar um olhar sobre os sistemas políticos, sejam das organizações empresariais, seja do Estado, ou outras estruturas da qual tem a presença de pessoas, de seres sociais. Nós, enquanto seres sociais, estando em relação com uma cidade, fazemos política. Essa ideia de cidade, que era chamada pelos gregos de polis,
e por isso vem política, vai nos dar um conceito de cidadania, vai trazer uma perspectiva de que, enquanto sujeito de uma cidade, eu sou um cidadão. Veja que todo esse fenômeno ele é compreendido a partir da perspectiva da ciência política. Lá no terceiro ano, a gente vai mergulhar sobre os movimentos sociais, sejam estes no contexto brasileiro ou internacional. Aqui eu recortei uma charge de Laerte para a gente entender o jogo de poder que há por trás também dessa dimensão política eleitoral que temos aqui. Nós fazemos parte de um país em que elege representantes a partir de uma eleição direta. Então, nosso sistema de governo é representativo. A gente elege os nossos vereadores, os deputados, federais, estaduais e senadores. Vamos observar a charge. Olha que interessante aqui. Para início de conversa, aviso que sou um fantoche. É sério. Veja, este é um homem que, pela presença aqui no púlpito, ele está fazendo um discurso e se coloca como um político. E ele fala que ele é um fantoche, algo que que é esse brinquedinho que é manipulável, quer dizer que ele não tem vontade própria, ele está representando alguém. E aí ele é bem direto quando ele diz aqui, Laerte, tem um sujeito aqui embaixo me manipulando, querem ver? E ele faz esse recuo para a pessoa observar o que está por trás. Essa é uma análise da estrutura. Este é especificamente um olhar da ciência política, para entender o que é que está por trás dos interesses daqueles deputados. Fora isso, assumo responsabilidade total por minhas palavras. Bem irônico, né? Como é que ele assume responsabilidade se ele é um fantoche? Tem um jogo aí de proteção a quem ele de fato corresponde, pelos interesses que ele atende. Então, todo esse jogo político a gente vai entender a partir de contextos, seja brasileiro ou internacionais, lá em Sociologia 3. Por hora, é isto. Então é isso, seres que brilham. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês leiam o material de apoio, que é baseado no seu livro de Sociologia, e vão responder o questionário, tá certo? Missão cumprida por hoje. Namastê, brilhem e até o próximo encontro, a nossa próxima videoaula.